O Brasil, nesse momento, findando esse ano, o Brasil, nesse exato momento da história, deveria estar no processo de revisão da lei de cotas. É uma lei, pela primeira vez na conjugação de leis no Brasil, ela coloca um parágrafo dizendo que no processo de uma década deve haver uma revisão daquela política. Para nós, algo estranho. Lei feita, lei tem que ser executada, tem uma política pública, ninguém nunca disse assim, olha, é lei. Por 10 anos você vai pagar a conta de luz. Por 10 anos você não rever se essa conta está muito alta ou muito baixa. Né? Ninguém nunca pediu para a gente fazer isso. É a primeira vez que a gente vê uma política pública tendo que ser avaliada no seu conjunto, né? Se ela permanece ou não sendo executada, a política pública. Isso nos traz, então, estranheza. Foi empurrada, então, para esse ano, 2022. Graças a Deus, eu vou chamar a todos os santos que vocês acreditam, a pandemia e o período eleitoral empurrou para o próximo período. Para a nossa agonia, enquanto militância, para a nossa agonia, o que as urnas cantaram não foi um som bonito. Significa que a dificuldade que nós teríamos neste período de 2022, essa dificuldade vai dobrar em 2022. O risco que nós emergimos nesse período, com o Congresso que estava, é um risco que vai ainda duplicar para nós no próximo período. Né? Então, em linhas gerais, o que é as cotas? Né? O que significa para nós cotas? As cotas raciais são ações afirmativas aplicadas em alguns países. Não é novidade no Brasil, não é algo oriundo do Brasil. A política de cotas já existe desde lá da Índia. Então, foram ações afirmativas que vários países foram encontrando como um instrumento, uma ação de reparar alguns danos. E aí cada país foi buscando essas políticas a partir das suas disparidades econômicas, sociais, enfim, aqui no nosso caso, educacional, né? Entre pessoas diferentes, pessoas que tinham situações sociais e econômicas diferentes. A política de cotas foi um instrumento que o Brasil encontrou para fazer uma ação afirmativa na área educacional entre brancos e negros. As cotas raciais, em medidas, são aquelas ações. É um remédio, digamos, bruto para uma causa bruta, que é a desigualdade. A desigualdade no Brasil é uma doença brutal. Um país dessa magnitude, com essas riquezas culturais, mas também riquezas sociais, riquezas políticas, riquezas sociais no sentido de nós vermos assim, se olha para um lado, nós temos grandes empresas, nós temos grandes personalidades, nós temos grandes empresários muito ricos. Você olha para o lado vizinho dele, pobreza, miséria, desigualdade, assolamento, né? Pessoas culturalmente sem capacidade de acessar uma formação melhor. Irritante um país como o Brasil. Um país que traz milhões de pessoas. Eu sou paulistano. Semana passada, São Paulo tinha, fora os seus moradores, mais 200 milhões de pessoas vindas
gastar recurso alto por conta da fórmula. O Brasil tem carnaval, daqui a pouco, o Rio de Janeiro se transforma por conta do sambódromo. Nós temos assim, Nordeste daqui, né? São João, tem gente do mundo inteiro para ver o que é isso, que São João é esse, assim, né? Nós temos assim umas coisas dentro do Brasil que não se conversam, não dialogam. Você olha para certas coisas e você fala, não é possível. Não é possível que isso ainda ocorra. As cotas é para resolver essas disparidades. É um remédio amargo para uma situação amarga. Por que eu digo que as cotas são remédio amargo? Tem vergonha. Num país de 56% da sua população, majoritariamente autodeclarada, pretos e pardos, temos que ter cotas para poder igualar a sociedade. Isso é vergonha. Tem algo errado na sociedade brasileira. Tem algo profundamente errado na política deste país. Isso não é normal. Então, como é que essas cotas funcionam? Para que usufruam das cotas, as pessoas devem assinar um termo, elas devem se comprometer com a sua autodeclaração, com a sua própria identificação. Né? E aí surge, às vezes, alguns também desequilíbrios. As pessoas vão lá, fazem declarações duvidosas, e isso cria aí embaraços. Né? Às vezes a gente precisa criar bancas para poder olhar para a pessoa e identificar. Que cor é, né? O governador lá o candidato ao governo do Rio de Janeiro, não declarou, e olha, eu sou negro. Precisou quase fazer uma banca de autoidentificação da sua identidade. Ou então jogar um balde de água na cabeça dele para ver se saía a tinta que ele colocou. Então, nas cotas é as mesmas coisas. Às vezes você precisa criar alguns mecanismos que comprovem, né, a autoidentificação dessa pessoa. Então, no campo do movimento negro, nós temos algumas alegrias em ver o aumento, para o censo, acontecendo, batendo nas portas. Nós temos algumas alegrias em ver aumentar esse número de pessoas autodeclaradas negras, porque elas identificam a sua identidade, a sua cultura, a sua raça, a sua origem, a sua pertença, a sua identidade, né? Assumem a sua negritude como um ato político, um ato social, ideológico, assim se encontra ali naquela negritude. Por outro lado, também nos agonia, nos angustia, nos deprime perceber que alguns estão se apropriando de algo que nunca foi deles, nunca pertenceu a eles. Mal sabem o significado do que significa ser negro. Por incrível que pareça, entre nós negros também existem casos assim. Tem algumas pessoas que você olha e diz, ela é escura, mas não é negra. Ser negro é identidade. Ser negro é afirmação. Ser negro é um ato político. Ser negro é um ato de fé. E você tem uns negros assim que você olha e fala, pelo amor de Deus. Se é escuro, menos negro. O ex-presidente da Fundação Nacional Papai, ele olhou para mim e era só escuro. O negro ele nunca foi. Em que pese o pai dele ser uma das maiores lideranças negras deste país. Ser um dos maiores escritores da literatura negra deste país. Oswaldo Camargo. Então nós temos assim personalidades, nós temos lideranças. Nós temos negros de cor, como dizia o santo, nós temos pessoas escuras que mal sabem o que significa a causa, a luta, a raça, o que significou essa luta do movimento negro no Brasil. Mais de 10 anos trabalhando nas bases, primeiro da concepção, da ideia, né, do seu funcionamento, da sua perspectiva social, política. Primeiro, o sentar com pessoas que fazem as leis deste país e tentar tirar deles, isso para nós também é muito angustiante. Você tem que conversar
convencer o outro da necessidade de fazer algo para você. O nosso parlamento, às vezes, é um parlamento descarado. Eles são eleitos para representar o povo, e o povo tem que mitigar deles a feitura de políticas para o próprio povo. Nós precisamos criar um vestibular para ser parlamentar nesse país. Nós precisamos criar uma regra, um método, alguma coisa. Tem que fazer um concurso para ser parlamentar nesse país. Não pode simplesmente eu represento o povo. Ele só lembra que representa o povo até o dia da eleição. Da posse em diante, ele representa seus próprios interesses. Isso é no modo geral. Não vai dizer aqui de A ou de B. No modo geral. Então, as cotas existem, então, para essa equidade aristotélica. As cotas existem para essa reparação histórica. As cotas existem como um remédio para curar uma doença que este país criou. As cotas têm esses três elementos. Se nós entendermos, se nós percebermos, se nós dermos conta de conscientizar o nosso redor do porquê das cotas e para que elas existem e são necessárias, nós vamos dar conta de fazer uma política que não seja revisada a cada 10 anos. Nós vamos fazer uma política permanente, que não precise de revisão. Eu luto 19 anos no movimento negro para que as ações afirmativas sejam implementadas. As determinadas ações afirmativas, como cotas, sejam paliativas. Se nós conquistarmos uma política como cotas paliativas, significa que o Brasil está mudando de paradigmas. Ela tem tudo a ver, evidentemente, com a escravidão no Brasil. A política de cotas é uma política que está centrada lá no período escravocrata. A política de cotas, ela surge lá em 97, quando apenas 1,8% dos jovens entre 18 e 24 anos se autodeclaravam negros, 1,8%. A gente olhava as fotos das formaturas, tinham pontinhos. Precisava quase uma lupa para perceber os pontinhos. É uma população de maioria negra, depois da Nigéria, no continente africano inteiro, depois da Nigéria, do Brasil. Você tem que olhar na foto e tentar procurar com lupa. Tem algo errado nesse país. Então, em 2012, quando o Supremo Tribunal Federal acolhe esse debate da constitucionalidade ou não das políticas de cotas nas instituições de ensino federal, algo começa a mudar, algo começa a fazer sentido. Então começa a luta do movimento negro para o acesso, a porta de entrada. Uma quantidade enorme de jovens. Começaram aqui pelo estado do Rio de Janeiro. Um grande exemplo no Brasil foi a Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Foi a primeira a conceder 50% do curso de graduação por meio do processo seletivo. Né? Depois, a UNB, lá em Brasília, e aí vai gerando, vai fazendo toda essa formatação da importância do resultado que essa política vai dando. Quando, então, já em 2000,
consolidação das cotas aconteceu, primeiramente, por meio da Lei 12.711, em agosto de 2012, e conhecida depois com essa ampliação de negros para indígenas, inclusão dos povos originários. Então, a gente vai vendo os resultados que essa política vai dando, a gente vai percebendo o quanto isso vai constituindo uma ação afirmativa importante da história do Brasil. A quantidade de jovens que conseguiram acessar as universidades públicas e provocando, evidentemente, algumas outras privadas, abrirem espaço, acolher, incluir. A gente vai percebendo que 10 anos depois, nós temos hoje profissionais negros e negras. A gente começa a olhar o retrato e a perceber que já existe negro e negro de tipo jaleco, de doutor. Não bastou só a política de cotas. Não bastava apenas a porta de entrada. Nós percebemos uma luta profunda para a permanência desses alunos. A permanência. Se nós chamarmos aqui 2, 3 alunos para dar testemunho, eles vão dizer para nós em poucas palavras: entrar é difícil, mas permanecer é dolorido. Permanecer é dolorido. O aluno oriundo de cotas é da periferia. O aluno oriundo de cotas é de família de baixa renda. Ele precisa trabalhar o dia todo e estudar à noite. Ele precisa entregar trabalhos. Ele precisa ter acesso a pesquisas. Ele precisa fazer estudos na sua casa. Ele precisa fazer estudos na biblioteca. Ele precisa ir para campo fazer pesquisas. Em que momento, se ele tem que ajudar a sustentabilidade financeira das suas famílias? A nossa luta hoje é muito mais pela permanência do que simplesmente pelo acesso. Custa. A bolsa permanência não chega para todos. Nós precisamos ampliar os nossos horizontes e o nosso mecanismo de ação política para constituir mecanismos de permanência desses alunos. Um outro detalhe muito forte, muito profundo: de 5 irmãos, só 2 são formados. Eu e a minha irmã do meio, que é dentista, formou numa universidade particular, por meio do SISU, dentista. Na sala dela, 30 alunos. Ela era a única negra. O doutor sempre foi um curso de elite. Custa caro. Na saúde, na medicina, custa caro. Meu pai, com muito custo, conseguiu montar o primeiro consultório da minha irmã. 15 anos de formada, hoje ela tem 2 consultórios e ainda trabalha na prefeitura, no posto de saúde. O primeiro consultório dela era um conjugado dos 2 banheiros, feminino e masculino, aqui desse auditório juntos. Só tinha espaço para ela e para a ajudante dela, auxiliar naquele ambiente. Primeiro cliente, primeiro paciente, entra para fazer uma avaliação dentária. Eu quero falar com a dentista. Quando ela sai para atender a moça, não, eu quero falar com a dentista. Sou eu. Nossa, eu volto amanhã. O impacto
sociedade de ver o negro, uma negra, nestes ambientes é chocante. Então, nós temos que lutar muito para a manutenção da política de cotas, porque ela é o acesso. Nossa luta no movimento negro hoje é a ampliação dessa avaliação de 10 para 50 anos. Segundo ponto, nós temos que discutir com as lideranças, com as grandes autoridades do campo da educação. Oxalá que o MEC vença essa batalha conosco. É a manutenção desses alunos. O terceiro ponto, nós temos que lutar, e eu acho que esses ambientes como o Freedom são ambientes propícios para essas conversas, essas discussões. O aceitar os cotistas oriundos dessas universidades. Nós não queremos ter apenas o diploma, nós queremos ser respeitados e reconhecidos. Isso que você disse aqui, e eu provoquei a secretária de Cultura dizendo que bom tem brancos no Freedom. A história da negritude é nossa, mas a história do enfrentamento ao racismo é desses brancos. Não nos cabe enfrentar o racismo. Nós não praticamos isso. Não cabe a nós lutarmos por algo que nós não construímos. A inclusão desses jovens cotistas oriundos da universidade e da sociedade é uma causa que cabe à sociedade branca que nos enfrenta todos os dias. Nos enfrenta olhando porque nós estamos sentados na frente. Nos enfrenta porque nós estamos entrando no aeroporto. Estava contando ali para eles. Na hora que cheguei, a gente estava falando sobre esses assuntos, eu falei, eu adoro esse tipo de embate. Eu faço questão de entrar e de manter a minha fidelidade black e entrar na fila quando são chamados e deixa eles olharem para mim. Outro dia foram tentar me barrar e eu mostrei aqui com o cartão. Eu sou, faço questão. Vicentinho formou em Direito agora, 3 anos atrás. Ele fez questão um dia, na fila do aeroporto indo para Brasília, ele fez questão de tirar a UAB dele e deixar cair no chão. Para você ter identidade. E ele mostrou para a identidade da UAB, ele disse, não, era a sua identidade, seu RG. Fez questão de jogar no chão. Esta é a minha identidade. Gente, isso é dolorido para nós no século XXI. 2023, o negro tem que provar que ele é. Tem que ficar se afirmando o tempo todo quem ele é. Ele tem direito de ser médico. Ele tem direito de ser um engenheiro. Ele tem direito de ser reitor de uma universidade. Esta inclusão, esse processo inclusivo, não é uma luta que cabe só a nós negros, não. Essa luta de inclusão precisa perpassar muito mais pela consciência branca da nossa sociedade do que pela consciência negra do nosso povo. Eu quero dizer aqui para vocês, não estamos nos eximindo da nossa luta antirracista. Muito pelo contrário. A nossa luta antirracista é ser parceiro de cada um de vocês, brancos e brancas. Aqui no Brasil não cabe o apartheid. Aqui no Brasil não pode haver essa separação de classes. Oxalá que os próximos 4 anos sirvam de exemplo para o mundo. Porque eu tenho certeza absoluta que na experiência de vida do presidente Lula e tudo aquilo que ele já mostrou nos seus anos anteriores de gestão pública, ele traz cravado em si
experiência de vida, recentemente, mas também de luta política e histórica que foi Nelson Mandela. Isso significa dizer que o Brasil vai conseguir vencer essa batalha do racismo, do preconceito, do apartheid. Nós temos lideranças profundas que nos ensinaram que o jogo é duro, não é fácil. É João Cândido aí, exposto nas telas para nós. A luta não é fácil, mas não é possível. Se for um sonho individual de cada um, não vamos conseguir grandes coisas. Mas se nós sonharmos coletivamente, eu acho que nós vamos ter experiências muito boas e muito profundas. A política de cotas é um sonho coletivo do movimento negro no Brasil. A política de cotas, eu desejo que seja uma política paliativa, mas eu tenho desejos profundos de que a nossa comunidade branca possa somar-se a nós cada vez mais, seja no Freedom, seja em outras experiências, para que esta luta contra o racismo, contra o preconceito, contra a intolerância, contra a injúria, possa ser banida da sociedade brasileira como uma ação coletiva de brancos e negros neste país. Muito mais de brancos do que de negros. Oxalá que os próximos 10 anos do Freedom, pessoal, traga produtos muito concretos, não surgindo apenas do desejo do campo docente, mas sobretudo e principalmente do corpo estudantil. A universidade só se concretiza como fruto da ação coletiva dos seus próprios estudantes, dos seus próprios alunos. Quem sabe se o desejo de uma política reparatória peculiar como é o fundo possa ser fruto de uma pesquisa dos alunos, um grupo de trabalho oriundo dos próprios alunos, do porquê da necessidade e aonde nós vamos chegar se houver essa, sabe assim, criar um grupo de trabalho, pegar 2, 3 alunos de cada campus. Olha, vocês têm aí 6 meses para nos apresentar aqui um produto. Como é a vida de vocês hoje sem um fundo? E como seria a vida de vocês, alunos, tendo um fundo que pudesse mantê-los no campus, pesquisando o dia todo, fazendo integração entre os seus pais, os próprios alunos, sentarem e fazer. Eles vão dizer, olha, eu tenho que botar moeda para pegar o ônibus. Se eu tivesse o fundo, eu não precisaria mais, eu teria aqui um auxílio que pagasse. Eu não precisaria hoje trabalhar 10, 12 horas por dia e sair do serviço cansado e ter que pegar um ônibus para chegar à noite no curso e estudar, ainda ter que ficar preocupado com o trabalho que eu tenho que entregar daqui a 2, 3 dias, eu não consegui sequer fazer pesquisa. Eu não tenho dinheiro para fazer xerox, eu não tenho dinheiro para tomar um lanche. Como é que eu vou conseguir estar em pé de igualdade com outros? Que profissional eu vou ser amanhã? De repente isso sejam elementos, esses próprios alunos, e pais, sabe o que dando no ano que vem, eles vêm e apresentam um painel para a gente, dizendo como é que é antes, como é que vai ser no futuro, como é que vai. Isso é um produto importante que o Freedom pode oferecer para nós. Os próprios alunos constituírem um grupo de trabalho, fazer essa pesquisa detalhada do que seria a vida com o fundo e sem o fundo. Isso convenceria muita gente do nosso entorno, como os parlamentares, principalmente aqueles que nós vamos ter. Você está sorrindo para mim dizendo,
Encerra, pelo amor de Deus, é isso? Eu acho que a minha contribuição era mais nesse sentido, né? De dizer muito mais do papel das cotas do que simplesmente o que são as cotas, mas muito mais o papel delas na sociedade e o quanto de enfrentamento nós temos que fazer. Encerro por aqui com o desejo de que nós possamos no próximo ano, no final do próximo ano, ter a mesa apresentando esses rostinhos dos nossos companheiros e companheiras, estudantes, dizendo como é que vai ser a vida no futuro. Talvez deles não se chegue, mas no futuro dos outros que chegarão. E aqui nós temos o papel de lançar sementes, jogar sementes. A terra fértil vai produzir os frutos no futuro. Oxalá estejamos juntos em breve. Obrigado.